traumas podem cegar. E o que tem tudo para ser uma convivência pacífica pode se transformar em fúria. Uma leoa perdeu seu filhote por 24 horas. Após recuperá-lo, seu instinto protetor foi ao máximo, e agora tudo que sai de seu controle é considerado como inimigo. E no mundo dos leões, só há um destino para os inimigos: a morte. Com o apoio de seus reis, os leões punks, essa leoa irá fazer os novos integrantes do seu bando sofrerem, até que eles compreendam que na monarquia todos devem se dobrar à coroa. Hoje no Ordinário você vai ver a continuação da história dos leões do Vale de Luangwa, baseado no incrível documentário Lion Country, Night and Day. A parte 1 desse vídeo já está disponível aqui no canal, então deixe seu like e se inscreva, é de graça e nos ajuda muito. Deixe seu like e vamos ao vídeo. No Vale Implacável de Luangwa, cada decisão pode significar vida ou morte. Rose, uma leoa exilada, ousou desafiar as regras ancestrais da selva ao tentar reintegrar seus 2 filhotes adolescentes, Prince e Ziggy, em um bando dominado por machos poderosos, os punks, e leoas super protetoras. Com inteligência, charme e tática, ela e suas irmãs seduziram os leões machos, distraindo-os tempo suficiente para garantir a entrada dos jovens no grupo. Por um momento, tudo parecia ter funcionado. Mas essa trégua era uma ilusão. As fêmeas do grupo, lideradas por uma matriarca temida, estavam em alerta máximo. Dias antes, quase perderam seus próprios filhotes em um confronto caótico com uma manada de gnus. Uma das crias, Pip, sobreviveu por milagre após passar 24 horas perdido entre hienas e leopardos. Desde então, a rainha jurou que nada ameaçaria seus filhos novamente, e ela via Prince e Ziggy como uma ameaça viva. Enquanto Rose saía para caçar, acreditando que seus filhotes estavam finalmente seguros, a rainha viu sua chance, e agora a tensão chegou ao ponto de ruptura. A rainha não tolerará mais a presença dos filhos de Rose, e o que está por vir é a verdadeira tempestade. O dia amanheceu calmo no Vale de Luangwa. O calor já começava a subir sobre a terra seca e o rio, cada vez mais raso, parecia um fio de vida cercado por tensão invisível. Rose sentia fome. Ela, suas irmãs e seus 2 filhos estavam comendo pouco para evitar tensões no bando que acabara de integrá-las. Por isso, Rose sabia que precisava caçar para manter a força, e seus filhos, Prince e Ziggy, agora com 18 meses, já conseguiam passar horas sem sua presença. A integração ao bando dos punks havia sido conturbada, mas ao menos na superfície as coisas pareciam sob controle. Parecia seguro, ou quase. Confiando no que via, Rose partiu em silêncio. Sumiu na vegetação seca, focada em farejar alguma presa isolada nas redondezas. Ela não podia saber, que aquela ausência daria espaço para uma verdadeira investida da rainha. A líder das fêmeas do bando dos punks não era apenas uma matriarca. Ela era um símbolo de controle absoluto. Nada acontecia ali sem que ela percebesse, e ela nunca aceitou os 2 jovens machos. Eles não carregavam seu sangue, nem o das suas irmãs. Para ela, eles eram invasores. Com os olhos semicerrados, a rainha observou os 2 jovens deitados sob a sombra rala de um arbusto próximo à margem do rio. A rainha não partiu para o ataque imediatamente. Antes, se aproximou dos 2 reis punks. Seu andar era sereno, como se buscasse afeto. Encostou-se em um deles, esfregando o corpo com suavidade. Era um ritual de manipulação, ela não buscava carinho, ela buscava permissão. Os machos, talvez por exaustão, talvez por conveniência, nada fizeram. Observaram. Eles sabiam o que estava prestes a acontecer e não impediram, afinal os códigos antigos da savana gritavam que machos jovens logo precisam partir. Não havia mais espaço para indecisão. Com a bênção silenciosa dos reis, a rainha mudou de atitude. Num segundo seus ombros se ergueram, o rabo chicoteou o ar seco e ela avançou com velocidade impressionante. A leoa se jogou sobre Ziggy. O impacto fez o jovem rolar no chão, soltando um grito abafado. Prince deu um salto para o lado, escapando por instinto.
mas não ousou revidar. Zig, por sua vez, tentou se defender, mas em vão. Zig apanhou, e muito. E quando seus olhos começaram a vacilar entre a dor e o pânico, ele encontrou uma brecha e correu. Sumiu entre as moitas secas, tropeçando em pedras e raízes, mas sem olhar para trás. E agora, só restava um, Prince. O outro jovem estava escondido atrás de uma formação rochosa baixa, respirando rápido, ouvindo os passos se aproximarem. A rainha estava furiosa, mais do que nunca, e aquela fuga só a inflamava. As tias, as irmãs de Rose, tentaram interceptá-la, interpunham-se entre ela e Prince, tentando dissuadi-la. Era um teatro perigoso, nenhuma queria enfrentar a rainha de verdade, mas todas queriam proteger o filhote da irmã. Os reis observavam à distância, não rugiram, não se moveram. Sabiam que sua rainha iria até o fim. Os punks viam tudo, como juízes indiferentes ao que estava acontecendo. O destino de Prince não lhes interessava mais. Prince se moveu, pouco, só o suficiente para revelar sua posição, e a rainha o viu e avançou mais uma vez. Mas Prince não era mais um filhote indefeso. Agora, com quase 2 anos, seus músculos respondiam com precisão, e quando a rainha saltou para abatê-lo, ele girou o corpo, impulsionando-se com as patas traseiras, e correu com tudo que tinha. Não para onde Zig havia fugido, mas para o lado oposto, rumo ao desconhecido. E em poucos segundos, ele também desapareceu na savana. Agora, os 2 irmãos estavam separados, machucados e sozinhos. Eles sobreviveriam? Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais! Eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. A savana teve seu silêncio quebrado pelos rugidos das tias. Elas chamavam por Prince e Zig, como se a própria terra pudesse devolvê-los, mas não havia resposta. Esses chamados, no entanto, não foram em vão. A quilômetros dali, Rose ouviu. Seu corpo congelou no instante em que o som de alerta atravessou o vento. Aquilo não era apenas um chamado comum, era um grito de perda. Rose, com rapidez, correu em direção ao bando. Quando emergiu da vegetação e viu suas irmãs sozinhas e ofegantes, ela soube. Seus filhos tinham sido expulsos. O desespero foi imediato. Rose farejou o chão, farejou o vento, tocou as irmãs com a cabeça, tentando entender o que havia acontecido. De alguma forma, ela sabia que Prince e Zig estavam longe. Não apenas separados do grupo, mas fora do alcance de qualquer proteção. Os únicos 2 filhos sobreviventes do massacre anterior agora eram nômades. Durante as 3 noites seguintes, Rose e suas irmãs partiram em silêncio logo após o pôr do sol. Elas caminhavam tentando rastrear os filhotes, mas ao amanhecer sempre voltavam ao bando dos punks. Era tempo de seca, e abandonar o bando por completo significava assinar a própria sentença de morte. Havia filhotes novos no grupo e as fêmeas precisavam alimentar-se. Rose, ainda que em pedaços por dentro, sabia que sua ausência prolongada colocaria tudo a perder. Ela parou uma manhã à beira do leito seco do rio, encarando o horizonte. Seus olhos varriam a vastidão em busca de qualquer sinal, mas nada se movia além da poeira levantada pelos ventos da estação. Rose sabia que não voltariam. Ela sabia que agora seus filhos estavam na estrada cruel da maturidade e que talvez voltassem um dia, mas como reis. Ou então jamais os veria novamente. Ela não pôde se despedir, foi uma ruptura sem misericórdia, exatamente da forma que a selva gosta de fazer com seus moradores. Na selva, os fracos desaparecem, os descuidados viram carniça, e os jovens, mesmo que corajosos, nem sempre vivem o bastante para provar seu valor. Zig era o mais jovem dos 2 irmãos, o mais sensível, aquele que hesitava mais, com menos força física e talvez menos agressividade. Ele tentava se esconder, mas no Luangwa
não há onde se esconder por muito tempo. Um grupo de hienas farejou sua presença ao anoitecer, famintas e organizadas, e além de tudo astutas. Elas se aproximaram como sombras, silenciosas e rápidas. Zig, cercado por elas, lutou até onde pôde. Mas a selva não respeita o esforço, e naquela noite, Zig não viu o amanhecer. O mais jovem dos filhos de Rose encontrou seu fim não sob as garras de um leão rival, mas sob os dentes frios de um clã astuto de hienas, e que agora só restava Prince. Durante os dias seguintes, Prince vagou sem rumo, guiado apenas pela urgência da sobrevivência. O calor castigava sua pele, seus músculos doíam e a fome tornava cada passo mais lento. Passou 7 dias sem se alimentar. Caçar sozinho não era apenas difícil, era quase impossível. Mas foi no 7º dia que o acaso, ou talvez o instinto, o conduziu ao inesperado. Prince avistou outro leão, era um macho jovem, alguns meses mais velho do que ele. Quando seus olhares se cruzaram, houve silêncio entre eles. Ambos estavam sozinhos. Ambos haviam sido expulsos, rejeitados e eram sobreviventes de histórias que talvez nunca fossem contadas por inteiro. Em outras circunstâncias, poderiam ser rivais, mas o Luangwa ensina aos leões o valor da união. Sem trocarem golpes, os dois se aproximaram. Naquela noite, caçaram um antílope de tamanho médio. Quando se confia o suficiente para correr junto, dividir a carne foi o último ritual. Estava formada então uma nova coalizão. Prince havia encontrado não apenas alimento, mas um novo caminho, um novo propósito. Ele agora era um jovem nômade, aprendendo ao lado de outro jovem leão, ganhando músculos, táticas e cicatrizes. O filhote medroso que se escondia atrás das tias agora era um sobrevivente moldado pela dor. E quem sabe um dia, ao retornar para as terras do Luangwa, sua mãe o reconheça não pela aparência, mas pelo olhar. Enquanto isso, no bando dos punks, tudo parecia seguir seu ritmo habitual. A rainha continuava a comandar com firmeza. Os filhotes sobreviventes cresciam sob sua vigilância constante. Os leões machos mantinham o território intacto. E Rose, bem, ela cumpria sua função, caçava, cuidava, observava o horizonte em silêncio, talvez esperando um dia que ele trouxesse seus filhos de volta. O Vale de Luangwa não esquece, ele apenas espera. E talvez, mas só talvez, essa história ainda esteja longe do fim. Se gostou, deixe seu like, se inscreva e maratone nosso conteúdo. Obrigado por assistir, fui!